Olá, divindade! Eu sou o Mano e estou viajando de bicicleta pelo Brasil. Estou saindo hoje de Sandovalina, São Paulo, sentido Teodoro Sampaio. Chegando lá eu quero conhecer o Morro do Diabo. Mas antes, eu preciso consertar o pneu da bicicleta. Deixa eu recapitular o dia hoje. O dia hoje começou bagunçado. Eu não gosto muito de reclamar, mas hoje começou bagunçado. Eu tinha me programado para sair daqui de Sandovalina umas 8 horas da noite, porque daqui até Teodoro são 50 quilômetros. E primeiro a barraca demorou pra caramba para secar. O sol tava fraquinho, não secava. Depois eu montei toda a bicicleta, coloquei todos os alforjes, montei as bolsas. Quando eu fui sair, o pneu traseiro furado. E eu não conseguia soltar a porca, mas de jeito nenhum. Aí comecei a procurar uma bicicletaria. Também não achei uma bicicletaria. Por incrível que pareça, não tem. Aí por sorte, um rapaz da oficina de moto, que eu até esqueci de perguntar o nome, ele me ajudou. Ajudou a soltar, ajudou a fazer o remendo e montar. E nessa brincadeira eu esqueci de filmar, eu me enrolei todo. E eu tô saindo agora daqui de Sandovalina, agora já é meio-dia já. Então eu vou chegar em Teodoro no final da tarde. Eu vou ter que dar uma estilingada daqui até lá, para poder chegar lá durante o dia ainda. Então é isso. Bom dia, divindade. Divindade, desculpa. Ontem eu acabei que não fiz o fechamento do vídeo, não mostrei eu chegando na cidade, porque foi muito corre-corre. Precisei procurar um lugar para ficar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu estou indo correndo para o Centro de Informação ao Turista, porque de lá sai
o passeio para o Morro do Diabo. Chegando lá, eu preciso conseguir uma carona, porque o morro tá longe daqui, preciso de uma carona. Então se eu conseguir essa carona, beleza. Se não, vai miar o passeio. Então eu tô correndo lá, que começa a sair às 8 horas. Então acompanha aí, vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Traz pra colocar suas coisas? Ah, se você quiser colocar mochila, é só... Pode ser, se você preferir, mas dá pra colocar aqui também. Aí, Tá bom, tá ótimo. tudo bem? Dá licença. Meu nome é João, eu sou monitor aqui do Parque Estadual Morro do Diabo. Hoje a gente vai fazer a trilha do morro, que é a principal trilha que a gente tem aqui no parque agora cedo. Só que antes de começar a fazer a trilha, eu vou contar um pouco sobre a história do parque, pra vocês conhecerem um pouco sobre a unidade, um pouco da história como foi criado o parque também. Então eu vou ser bem breve, não vou entrar em tantos detalhes, quem quiser saber um pouco mais pode ficar à vontade de perguntar, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas datas, eu vou explicar para vocês. Aqui, em 1941, foi criado a Reserva Estadual Morro do Diabo. Nessa categoria com reserva, quando foi criado o parque, o primeiro intuito do parque quando foi criado foi a proteção dessa área aqui. Por que proteção dessa área? Porque antigamente toda essa região que a gente conhece como Pontal do Paranapanema era uma grande floresta, que foi tudo desmatado. Então, para construir as cidades, estradas que a gente tem aqui na região, então aqui o Morro do Diabo antigamente foi um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica que a gente teve aqui no Pontal do Paranapanema. Por isso foi criada a reserva para proteger esse último pedacinho de floresta que a gente tinha aqui. Então, até 1941, até um pouco depois dessa data, a gente fala que foi uma época de grande perda de biodiversidade aqui na nossa região. Por que a gente fala isso? Porque a gente perdeu inúmeras espécies de árvores, o pessoal vinha, cortava muita árvore, a gente teve um desmatamento enorme na nossa região. Caça aqui, o pessoal caçava bastante, então até 1941, até um pouco depois dessa data, a gente perdeu muitos hectares de floresta, muitas espécies de animais que ocorriam aqui dentro. Então depois foi criada a reserva, passou alguns anos, em 1970, no início de 1970, um pesquisador veio para essa região aqui fazer um projeto com primatas, macacos. Então ele começou a andar no meio da trilha dessa reserva e aqui a gente já sabia que a gente tinha o macaco prego e bugio, que são primatas bem conhecidos, mas andando no meio da reserva aqui ele acabou redescobrindo uma espécie de macaco que estava considerado extinto, que é o mico-leão preto. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre o mico-leão preto, algumas pessoas já, mas vocês são daqui da região, né? O pessoal da região conhece melhor. Eu acho que vocês conhecem mais o mico-leão dourado, que passa mais na televisão, é mais conhecido. Só que o mico-leão dourado é um primo do mico-leão preto, só que ele só ocorre lá no estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo a gente tem um mico-leão preto, eles são bem parecidos também, é bem igual, a coloração que muda um pouco. O mico-leão preto é uma espécie que foi considerada extinta em 1905. Então de 1905 até 1970 esse animal estava sumido do planeta, não existia mais no planeta. E ele foi redescoberto aqui dentro da reserva após 65 anos dele ser extinto. Então depois que esse pesquisador redescobriu esse animalzinho aqui dentro dessa reserva, ele foi atrás do estado de São Paulo para mudar a categoria da reserva, para aumentar a proteção dessa área, para proteger uma espécie que está
com risco muito grande de ser extinta de novo. Então em 1986 teve a recategorização. Deixou de ser reserva e virou Parque Estadual Morro do Diabo. A gente atende muitas escolas aqui, para uma escola, as crianças um pouco menores aqui. E muitas vezes as crianças vêm aqui, quando eles veem o morro, a primeira coisa que eles perguntam se o morro é um vulcão. Porque a forma dele lembra um pouquinho a forma de um vulcão. Só que a formação do morro aqui é uma formação bem diferente. Algumas pesquisas mostraram que essa nossa região aqui, há 85 milhões de anos atrás, era tudo da altura do topo do Morro do Diabo. Então onde a gente está andando agora era tudo terra até 250 metros de altura. Então é como se fosse nesse desenho aqui, ó. E nessa região, antigamente, a gente não tinha essa vegetação que a gente tem hoje em dia. Então era um grande deserto. Era uma planície gigante com um grande deserto. Então nesse deserto começou a ter algumas erosões. Aí começou a abrir aquelas fendas no solo. Mais ou menos onde que é a base do morro aqui, então teve uma erosão, abriu essa fenda no solo. E dessa fenda começou a subir águas termais, água quente, aquela água vindo do subsolo. E essa água vindo do subsolo, ela veio trazendo um mineral chamado sílica. Então a água foi subindo por essa rachadura junto com a sílica. Então a água foi se infiltrando aqui no solo, que hoje em dia é um morro. E a sílica foi se infiltrando junto com a água. Então esse processo dessa água quente e a sílica se infiltrando aqui no solo do morro, ela funciona como se fosse um cimento. No texto aqui uso o termo até a cimentação. Então deixou o solo aqui do morro mais duro que aquele solo que estava em volta do morro. Então com o passar dos anos, toda aquela terra que estava em volta do morro foi sendo lavada com chuva, vento, erosão. É como se fosse a terra em volta do morro que foi baixando e deixou esse pico levantado. Então não foi o morro que surgiu, foi a terra em volta do morro que baixou e deixou esse pico levantado. A gente chama o Morro do Diabo também de Morro Testemunho, porque está mostrando como que era a nossa região há milhares de anos atrás. Aí para mostrar, embasar um pouco mais essa teoria aqui no Paraná, não sei se o pessoal conhece os Três Morrinhos, ou os Três Irmãos, o pessoal chama também. É da mesma época da formação do morro, então o mesmo processo que aconteceu na formação do morro aqui, aconteceu nos Três Morrinhos, porque a gente tem esses picos levantados nessas planícies que a gente tem na região. Então aí sim, depois que a região em volta desses picos baixou, como aqui ficou mais baixo, os rios veio correndo para cá. Então veio o Rio Paranapanema, veio o Rio Paraná. E junto com a umidade, com a água trazendo para a região, a floresta veio cobrindo. Então depois teve a formação do morro, depois a floresta cobriu o morro. Aí hoje em dia a floresta ajuda a manter o morro no lugar, que as raízes seguram o solo aqui e evitam ter essa erosão, toda essa terra ser lavada. Então as raízes seguram o solo, o morro no lugar, então o morro vai ficar por bastante tempo do mesmo modo que ele está. Pessoal, deu para dar uma respirada? Dá para continuar? Alguém tem uma pergunta? Não? Essa é a sedimentação natural do mundo todo. Assim. Isso, a maior parte. Essa é a rocha Kaiowá que a gente tem. A maior parte da nossa região, praticamente toda, é formada por esse tipo de rocha, uma rocha segmentar. Segmentar porque tem essas fendas, tem essas cada um chama de segmento. Vamos lá? Senta aí, toma uma água. Então pessoal, essa aqui é a placa dos primatas que a gente tem aqui no parque. A gente tem 3 espécies de macacos aqui. Eu acho que 2 deles a maioria deve conhecer, que é o macaco prego e o bugio. Essas 2 espécies aqui têm uma ampla distribuição no país, então praticamente todos os estados do Brasil a gente consegue encontrar esses animais. Normalmente o pessoal já conhece. O macaco prego, que ele chega perto dele, fica levantando a sobrancelha, fica sorrindo. Em muitas regiões, quando ele ocorre muito próximo de cidade, ou até em meio de cidade, umas matas em meio da cidade, as pessoas têm o costume de alimentar eles bastante. E o macaco prego, o animal, ele é muito inteligente, ele se adapta muito fácil à convivência com o humano. E isso causa um problema muito grande, tanto para o animal e para a gente também, porque a gente acaba alimentando o animal com produtos que não deveria estar comendo, com biscoito, bolacha, essas coisas. E o problema do ser humano que acaba trazendo é que ele acaba pegando uma coisa de visitante. Como a gente acostumou esse animal a receber comida, quando a gente chega perto dele, ele acaba associando a gente a receber alimento. Então ele pensa que tudo que está com o ser humano é comida. Então eu já vi macaco prego pegando óculos, pegando boné, pegando celular de uma pessoa, foi tirar foto dele, pegou o celular e foi embora. A gente fala pegando. A gente fala pegando porque muita gente fala roubando, mas não é roubar, porque ele associou, a gente acostumou desse jeito. Então ele vai pegar, vai ver
vai tentar morder, ver que não é de comer e vai jogar fora. Então muitas vezes depois que você jogou fora, é muito difícil você vai achar a coisa que ele pegou. Então aqui no parque a gente pede para não alimentar esses animais, principalmente o macaco prego, porque ele acaba se adaptando muito fácil. Então quando a gente vê um macaco prego aqui, ele desce, porque é bem curioso, é um animal bem sociável. Então ele vai descer, vai olhar o que está acontecendo ali embaixo, mas logo depois ele vai embora. Então aqui no parque eu não escutei nenhum relato dele pegando nada de novo visitante, porque ele não está acostumado. O outro que a gente tem aqui é o bugio. A gente tem um bugio ruivo aqui no parque, então o macho tem essa coloração mais alaranjada aqui, mais para ruiva. E a fêmea e os filhotes são pretos, então dá para distinguir bem o macho da fêmea. E o bugio ele tem uma característica muito forte dele, que é a vocalização, o canto dele, não sei se alguém já escutou. O barulho que ele faz é um barulho bem grave, bem alto, a gente consegue escutar até 2 km de distância, então pra vocês verem como que é a forte vocalização dele. E ele é o maior primato que a gente tem aqui no parque. E ele tem uma característica também que o pessoal não gosta muito. O bugio, quando ele se sente muito ameaçado, o pessoal irrita muito ele tem o costume de fazer cocô na mão e tacar. E aí tem uma mira boa, já me acertaram. Aqui no parque eu nunca vi eles fazendo isso com o visitante, mas em outras áreas que eu já visitei, então eles têm esse costume um pouco de fazer isso. É o costume comum de primatas em geral, de fazer essa atividade, mas não, aqui no parque eu nunca vi acontecendo, então tá mais tranquilo. E o outro que a gente tem aqui no parque, a gente fala que é o símbolo do parque, da conservação aqui símbolo de conservação do estado de São Paulo também, é o mico-leão preto. Aqui na foto esse animal tá grande, tá? Esse animal adulto ele tem 25 centímetros, é mais ou menos desse tamanhozinho aqui, é bem pequenininho. Isso dificulta muito ver esse animal aqui na região. Então ele tem mais ou menos 25 centímetros de tamanho, e de cauda ele tem uns 40 a 40 centímetros, então a cauda quase dá o tamanho dele. É uma bolinha de pelo com uma cauda comprida. Então pelo tamanho dele e pela vocalização dele é muito difícil de encontrar esse animal. Do mundo mico eu tenho aqui. Então eu falei pra vocês que o do bugio a gente consegue escutar até 2 km de distância. O do mico a gente escuta no máximo de um raio de 30 metros mais ou menos do animal. Então você tem que estar muito pertinho dele para você escutar ele, que ele vocaliza bem baixinho mesmo. Como eu falei pra vocês lá embaixo, o mico-leão preto ele só tem aqui no estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo ele ocorre em 4 áreas. Aqui no Parque Estadual Morro de Aves, mais 3 áreas ali pro meio do estado. Nessas 4 áreas juntando, a gente chegou a uma estimativa em torno de 1.700 a 1.800 indivíduos. E só aqui no parque a gente tem 1.400, então a maior parte da população do estado, do mundo todo, que só ocorre aqui no estado de São Paulo, está aqui dentro do parque ainda. Então por isso que a gente fala que é da preservação dessa área, principalmente para essa espécie, que a gente acaba englobando todas as outras espécies que ocorrem aqui dentro também. Não, a parte aberta é aqui, ó. As 3 vão dar uma vista que são bem abertas, os três pontos. Mas daqui a pouco a gente já vai lá, eu vou com vocês. Oi. Olha aquilo. Que legal, né? Não, só pode. Deixa o que faltou. Tu aguentou até agora aqui, ó. Tem mais que cadáver cair. Porque aqui no parque a gente tem umas lendas para explicar por que foi dado esse nome Morro do Diabo. E uma das lendas tem a ver com essa pedra aqui, que essa pedra o pessoal fala que é a poltrona do diabo. Essa lenda fala que quem conseguir subir o morro 10 vezes no mesmo dia, encontra ele sentado nessa pedra aqui. Até hoje só subi 2 vezes, então não sei se é verdade essa parte dessa lenda. Aí falam que quem sobe as 10 vezes encontra ele sentado nessa pedra, e falam que ele fica batendo o pé embaixo, aí por isso que fica nos buracos ali embaixo. Aí quem quiser tirar uma foto aqui pode tirar, de vez em quando aparece um vulto atrás, tá? Mas é normal, não precisa ter muito medo não, é tranquilo. É o diabo. Então a vista já é aqui em cima já. Ninguém conseguiu ver. É aqui do Mirante do Morro do Diabo.
com a vista do Parque Estadual Morro do Diabo, que eu vou encerrar esse vídeo. O que você está achando desse conteúdo? Conta pra mim, deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante pra mim. Se você estiver gostando, se inscreve no meu canal. É muito simples, é só você clicar nesse botãozinho inscrever-se que tem embaixo do vídeo e ativar o sininho da notificação. Aí você começa a receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.